tarde, pessoal. Estou aqui hoje com o Bruno. Você provavelmente já conhece. O Bruno é impaciente, o Bruno é nervoso, territorialista, ciumento, tudo isso aí. É o guarda da nossa casa, a campainha principal da nossa casa é o Bruno, né? Bom, eu estou aqui hoje para falar mais sobre uma perspectiva cristã, sobre o que os cachorros representam e como a gente pode ver Deus nessas coisas. Quando você lê Mateus 6, Jesus começa a falar sobre ansiedade e aí ele fala sobre a criação, né? Porque ele fala sobre os passarinhos, né? Como as pessoas precisam entender o cuidado de Deus. Olhem para os passarinhos, né? Porque eles não trabalham em fio, mas o Senhor dá alimento para eles todos os dias, né? A gente vê lá em Jó 38 e 39 também o cuidado de Deus a respeito dos animais, e Deus sustenta toda a sua criação, né? E quando a gente olha para o sustento de Deus sobre toda a criação, e a gente olha para os animais domésticos, a gente vê como a gente também exerce um papel muito parecido, né? De sustento. E a gente cuida desses animais, a gente põe comida para eles, água, a gente dá carinho, dá casa, dá abrigo. E essas coisas elas revelam também a nossa necessidade de Deus e de como o Senhor cuida de nós, né? Fazendo esse paralelo. E quando a gente olha por um outro lado, a gente vê, se por um lado a gente aprende a dependência, por outro lado a gente vê o lado ruim disso tudo, que é quando a gente começa a parecer como um animal. É quando a gente fica raivoso, enciumado, territorialista, é quando a gente fica exagerado, a gente começa a fugir da dor e a buscar o prazer, preguiçoso, quando a gente fica preguiçoso, quando a gente fica procrastinador, e a gente vai ver como a gente começa a parecer com os animais. E o Senhor não nos criou dessa maneira para ser assim, o Senhor nos criou para ser semelhantes a Ele. A sua criação fala do seu poder o tempo todo, revela Ele o tempo todo, mas isso tudo precisa servir para a gente entender o cuidado de Deus na nossa vida, para a gente entender o que Deus quer fazer. Não pode não, fica quieto. Para a gente entender o que Deus está fazendo no nosso meio, né? Então quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para os pets, a gente precisa ver o cuidado de Deus. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ter aquele senso de idolatria que as pessoas têm e sim olhar e entender isso aqui é criação, como eu também sou criação, e a gente não foi criado para adorar as coisas criadas, a gente foi criado para adorar o Criador, a gente foi criado para glorificar aquele que nos criou e não as outras coisas, é para a glória de Deus que nós vivemos. Também em Provérbios, se não estou enganado, 10:12 ou 12:10, vai dizer a respeito que o justo tem apreço pela vida dos seus animais. Tudo que está na mão do justo tem que ser bem feito, bem sucedido. Glorifica a Deus levando o teu cachorro para passear, glorifica a Deus levando o teu cachorro no pet, glorifica a Deus comprando ração, glorifica a Deus em tudo que você estiver fazendo, inclusive cuidando dos seus animais. Quando o Senhor criou a terra, quando o Senhor criou o jardim, Ele colocou o homem lá e disse: cuida, domina. Então essa responsabilidade o Senhor vai requerer de nós. Os animais, principalmente os domésticos, eles são dependentes. E como precisa ser bom o nosso cuidado em relação a isso, porque um dia nós vamos de prestar contas ao Senhor. Meu cachorro é impaciente, ele não aguentou ficar no meu colo, mas é isso aí. E como a gente às vezes parece com eles, né, cara? E que a gente esteja com o coração livre, lembrando que a gente tem que parecer com o Criador. A gente precisa parecer com Deus e não com o cachorro. Não se pareça com o Bruno, se pareça com Cristo, tá bom? Até mais.